Seus pés abrigam cerca de 7.000 terminações nervosas. Eles precisam ser super sensíveis para que você mantenha seu equilíbrio e não caia. Todos esses nervos estão sempre enviando informações para o cérebro. Ele gasta mais energia para processar essas informações do que os dados do tronco todo. Então, quando qualquer coisa acontece, como uma pressão a mais, mudança de temperatura, ou quando você pisa em alguma coisa afiada como um Lego, dói demais. As peças de Lego são feitas com 3 componentes de polímero de plástico. Isso as torna super resistentes e fortes. Seria preciso o peso de um cavalo grande ou de um piano para amassar um Lego. Quando você pisa sobre ele com todo o seu peso focado em um ponto em uma superfície dura, toda essa super força volta para você. E pior, ataca diretamente aquele monte de nervos. As coisas são muito melhores sobre um tapete macio, mas isso não resolve o problema. A empresa de Lego se sentiu tão culpada por toda a dor que causava que até criou uma pantufa anti-Lego. Ela é aberta no calcanhar e se encaixa tanto no pé direito quanto no esquerdo. A sola é tão acolchoada que você pode pisar em uma peça enorme de Lego que não vai sentir nada. Essas pantufas fazem parte de uma edição limitada de 1.500 unidades. Fãs aleatórios do brinquedo as receberam de brinde da empresa. Bater o dedinho nas quinas dói tanto porque você está expondo sua minúscula superfície à força de um soco de karatê. Seu dedo mínimo é cheio de terminações nervosas que não estão protegidas por uma boa quantidade de gordura. Aí, o sinal de dor é enviado instantaneamente para o seu cérebro. Isso salvava as pessoas muito antes de os antibióticos serem inventados. Todos andavam com mais cuidado para evitar bater nas coisas, e isso evitava muitos problemas. Nós, quer dizer, os seres humanos, estamos evoluindo há 6 milhões de anos. Mas ainda não somos perfeitos. É que nossos corpos ainda têm um monte de falhas. Para começar, nossos olhos têm pequenos pontos cegos, cada um do tamanho de uma cabeça de alfinete, e ficam no local onde o nervo óptico passa pela superfície da retina, na parte de trás do olho. Os nervos ópticos conectam os olhos ao cérebro, carregando imagens para ele processar. É assim que enxergamos. Mas no ponto onde esses nervos deixam o olho, não existem umas coisinhas chamadas fotorreceptores que detectam a luz e nos fazem enxergar. Sem eles, os olhos não conseguiriam enviar sinal para o cérebro para descrever o que estamos vendo. Mas por não haver fotorreceptores nesses lugares, acabamos tendo um minúsculo ponto cego em cada olho. Se as pessoas nascessem perfeitas, sem essa falha nos olhos, teriam olhos como os dos polvos. Pode parecer estranho, mas os nossos são muito parecidos com os deles. A diferença é que os nervos ópticos deles passam atrás da retina. Isso significa que não precisam sair do olho em parte alguma. Então os polvos não têm um espaço que causa o ponto cego nos humanos. O que mais é imperfeito em nós? Bom, segundo a OMS, 80% das pessoas já sentiram ou sentirão dores nas costas. Isso tem a ver com a evolução, não só com a postura. Assim como os cães, os humanos também andavam em 4 apoios, e isso fazia com que a curva da coluna ficasse perfeita. Todos os órgãos ficavam confortáveis. Então, por isso nunca havia qualquer pressão sobre as costas deles. Mas nós evoluímos e começamos a andar sobre 2 pernas para poupar energia. A busca por comida era longa, e quando andavam sobre 2 pernas, as pessoas poupavam 25% de energia. Mas isso trouxe prejuízo para as costas, porque dessa forma, a coluna foi forçada a se transformar em suporte de todo o peso, e ainda teria que abrir espaço para outros órgãos. Mas, se ela fosse totalmente reta, não seria possível andar sobre 2 pernas. Assim, evoluiu e se tornou curvada. Só que isso coloca uma pressão gigante sobre a lombar. Então, basicamente, para se livrar de vez das dores nas costas, teríamos que começar a andar sobre 4 apoios de novo. Já imaginou? A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que significa 24 costelas no total. Mas algumas têm 25. Uma em cada 200 pessoas nasce com a chamada costela cervical. Ela se forma logo acima da primeira costela e cresce na base do pescoço de uma pessoa acima da clavícula. Uma costela cervical pode estar localizada à esquerda, à direita ou em ambos os lados. Você pode tê-la sem nem saber. Esta costela extra não necessariamente se forma completamente. Pode ser apenas um fio fino de fibra de tecido que nem mesmo um raio-x pode ver. Na maioria dos casos, não é um problema, a menos que comece a pressionar nervos e vasos sanguíneos. Você provavelmente não pensa muito quando está preenchendo um formulário e se depara com a seção cor dos olhos. Mas não é tão simples para pessoas que têm essa característica rara do corpo chamada heterocromia. É quando uma pessoa tem uma diferença na cor dos olhos. Heterocromia completa significa que você tem olhos de cores diferentes, como um olho azul e um castanho. Mas também há a heterocromia parcial. Isso significa que apenas uma parte da sua íris tem uma cor diferente do resto. Nos Estados Unidos,
Menos de 200 mil pessoas têm isso. Cabelo ruivo natural não é tão comum quanto você imagina. Apenas 2% da população mundial o tem. Existem 8 genes responsáveis por isso. Os cientistas costumavam vinculá-lo a apenas um gene raro e recessivo, o MC1R, que você teria que herdar em 2 versões de ambos os seus pais. Então, eles perceberam que nem todas as pessoas com as 2 versões ruivas tinham cabelo ruivo. Sendo assim, tem que haver outros genes envolvidos. Os pesquisadores ainda não sabem explicar ao certo por que algumas pessoas sentem mais cócegas que outras. Alguns acham que isso pode ser genético ou que tem a ver com o nível de sensibilidade da sua pele. Você geralmente sente mais cócegas em partes mais vulneráveis, como na barriga ou na garganta. Isso pode ser um reflexo natural para afastar o intruso. A maioria das pessoas sente menos cócegas à medida que envelhece e quando está triste ou com raiva. Quando você vê alguém bocejando, boceja também. E pelos mesmos motivos que imita as palavras e atitudes dos outros. Isso é um reflexo imbatível das pessoas e de alguns animais, como chimpanzés e cachorros. Pesquisas mostram que os bocejos contagiantes são um sinal de empatia e união. Quanto mais você tenta parar de bocejar, mais sente vontade de fazer isso. Sabe aquele alívio que a gente sente depois de espirrar? É normal, já que se alivia uma mega tensão. Quando isso acontece, seu corpo libera aquela famosa substância da felicidade, a endorfina. Muitas coisas, como tirar pelos da sobrancelha, malhar e ficar sob a luz do sol, podem fazer você espirrar. É impossível espirrar durante o sono, pois seus nervos de espirro dormem junto com você. O espirro é importante para o corpo, pois purifica o nariz de todas as bactérias e coisas irritantes, e também mantém o nível de muco dele equilibrado. Às vezes, um espirro não é suficiente para fazer isso, pois seria forte demais para você aguentar. É por isso que, ocasionalmente, você espirra sem parar. Você herdou os arrepios de seus ancestrais animais. Os pelos deles ficavam eriçados quando sentiam frio ou medo. Quando aquela camada de pelo se arrepiava, se tornava mais grossa, aquecendo o corpo deles ou fazendo eles parecerem maiores. Você tem muito menos pelos que os animais, então esse recurso é praticamente inútil. Mesmo assim, sente esses arrepios nas mesmas situações e também quando se emociona. Os músculos minúsculos sob a sua pele se contraem, fazendo os pelos eriçarem e as regiões próximas deles se sobressaírem. Nós temos muitos ossos nos pés. Isso porque nossos ancestrais, os macacos, precisavam deles para se agarrar aos galhos. Agora, não ficamos nos balançando de uma árvore para outra. O problema é que ainda temos todos os ossos, o que nos torna propícios a machucá-los. Isso dói pra caramba. Pense em quantas vezes você já bateu o dedinho em alguma quina. Se tivéssemos nascido perfeitos, nossos pés seriam iguais aos de um avestruz. Essas aves têm poucos ossos nas patas, e as partes que parecem joelhos virados para trás são na verdade as articulações dos tornozelos. Isso faz com que os avestruzes tenham menos risco de se machucar e que corram mais rápido também. Se as pessoas fossem desse jeito, as Olimpíadas seriam muito mais interessantes. Eu assistiria, com certeza. Agora segura essa. Os dentes humanos também estão longe de ser perfeitos. As pessoas gastam dinheiro demais cuidando deles. E nenhum outro animal precisa ir ao dentista como nós. Outra coisa, se nossos dentes estragarem totalmente ou caírem, não nascerão outros para substituí-los. Os tubarões é que têm sorte, pois contam com uma reserva infinita. Em algumas espécies desse peixe, uma nova fileira de dentes nasce a cada 2 semanas. Os dos cangurus também são muito melhores que os nossos. Se nascêssemos perfeitos, teríamos dentes iguais aos deles. Veja só que beleza. Assim que as presas deles se desgastam, caem, e as de trás migram para frente. E esse não é o único problema que temos nos dentes. Nossas bocas são apertadas demais. Ei, eu acho a minha bastante espaçosa. No processo da evolução, o cérebro humano cresceu drasticamente. Aí, nossas mandíbulas tiveram que ficar mais largas e menores para abrir espaço para ele, mas isso deixou quase espaço nenhum para os dentes do siso. No passado, eles serviam para as pessoas quebrarem alimentos crus, mas à medida que aprendemos a cozinhar e a processar os alimentos, já não tiveram mais utilidade. Resumindo, as pessoas deveriam simplesmente se livrar deles. Isso pode estar acontecendo naturalmente. Cerca de 25% dos humanos, sendo em sua maioria os esquimós, já estão nascendo sem alguns de todos os dentes do siso. Agora, sabia que nossos joelhos não são nada práticos? São as articulações mais complexas do corpo e ficam espremidos entre 2 alavancas gigantes, o que por si só já é bastante arriscado. O joelho só se move para frente e para trás, o que não o torna uma construção segura. É por isso que há um monte de regras em muitos tipos de esportes, como futebol e rugby, que proíbem interceptar nas laterais do joelho do adversário.
Para tornar as pessoas mais bem adaptadas ao estilo esportivo, eles deveriam ser substituídos por uma bola e um soquete, tipo a estrutura que temos nos ombros e no quadril. Amigos, romanos, compatriotas, emprestem-me seus ouvidos. Já pensou se pudéssemos arrancá-los? O máximo que conseguimos hoje é abanar as orelhas. E não é todo mundo. Os poucos que conseguem devem agradecer aos músculos extrínsecos, que não servem para nada além de fazer esse truque. E por falar em falhas de design, a laringe fica em um lugar completamente inapropriado. Você sabe qual cor de olho é super rara? Cinza. A maioria das pessoas tem olhos castanhos, azuis ou cor de avelã. Cerca de 17% das pessoas têm olhos azuis. Mas as chances de ter olhos azuis e cabelos ruivos ao mesmo tempo são de apenas cerca de 0,17%. Menos de 1% das pessoas têm olhos cinza. Se você os tem, é por causa de um baixo nível de melanina na camada frontal da íris. Existem apenas 43 pessoas no mundo que têm este recurso corporal extremamente raro chamado sangue dourado. Cerca de 0,6% dos norte-americanos são AB negativos, mas ainda não é o tipo mais raro do mundo. Em 1961, os cientistas descobriram que há um australiano indígena com um tipo de sangue específico, o tipo que carece completamente de certos antígenos, o que significa proteínas ou glóbulos vermelhos. Aqueles que têm esse tipo exclusivo podem doar para outras pessoas com tipos sanguíneos raros, mas podem recebê-lo apenas de uma daquelas outras 40 pessoas que o têm. É por isso que é o sangue dourado. Ele é extremamente valioso. Outra característica rara do corpo é um pequeno orifício perto da orelha, o seio pré-auricular. À primeira vista, parece algum tipo de brânquia. Alguns cientistas têm uma teoria de que poderia ser um resto evolutivo dos tempos em que éramos criaturas aquáticas. Este pequeno buraco está presente principalmente perto de uma orelha, e não de ambas. Algumas pessoas têm pés parecidos com os de chimpanzés. Eles são flexíveis e adaptados para escalar árvores. Pesquisadores da Universidade de Boston filmaram 400 pessoas andando descalças e concluíram que 1 em cada 13 ou 8% dos participantes tinha esse recurso. Normalmente o pé humano é rígido. Nós evoluímos dessa maneira para que possamos andar eficientemente em terrenos. Pelo menos, isso é algo que se pode aprender com os livros didáticos. Mas outros primatas têm pés flexíveis. Isso permite que eles segurem galhos à medida que se movem pelas árvores. O tipo de pé que é semelhante ao dos macacos que vivem em árvores é flexível no meio. Dobra-se na bola do pé e fica na metade do caminho entre a bola e o calcanhar. Os pés humanos normalmente têm uma articulação neste lugar, mas a maioria das pessoas tem ligamentos rígidos que se estendem pela articulação. É por isso que o pé é rígido. Essas raras pessoas com os pés parecidos com os de chimpanzés têm ligamentos mais macios que permitem que seu pé dobre. Tente mover o dedo médio ou o mindinho. É difícil fazer isso sem dobrar o dedo anelar, certo? É assim que funciona para a maioria das pessoas. Mas há algumas que podem isolar completamente o dedo anelar. Você se sente super cansado após passar muito tempo sob o sol porque ele faz seu corpo perder água rápido e ainda faz sua temperatura subir. Aí, seu corpo e seu coração precisam trabalhar dobrado para controlar a temperatura e entregar todos os fluidos vitais para seus órgãos. Ficar sob o sol também diminui os níveis do hormônio do sono. Quando você vai para um lugar mais escuro, eles sobem de novo. Se quiser continuar animado após passar um longo dia na praia, mantenha as lâmpadas bem acesas dentro de casa. Carinhos, abraços e mãos dadas fazem você ficar mais feliz, pois liberam os hormônios da felicidade. Eles melhoram seu humor, reduzem o estresse e também fortalecem o sistema imunológico. Até ver imagens de outras pessoas se abraçando pode causar esse efeito. Sua pele fica enrugada após 5 minutos dentro d'água, graças à evolução. Muito tempo atrás, seus ancestrais precisavam conseguir agarrar coisas tanto em ambientes molhados quanto secos. Então, a pele deles se adaptou, ficando parecida com um minúsculo sistema de drenagem de rio. Pequenos sulcos na sua pele se unem a canais maiores que fluem para um rio central, tirando a água dos seus dedos após ter muito contato com ela. Aquele instinto que você sente de esticar os braços acima da cabeça ao acordar é uma forma de despertar seus músculos. Eles perdem o tônus durante a noite e há mais fluido percorrendo nas suas costas. Quando você se alonga, o fluido volta para onde deveria estar. Isso também ajuda seu coração a voltar a trabalhar normalmente após passar a noite batendo mais devagar. Os gatos e cachorros também fazem isso pelos mesmos motivos. Você adormece mais rápido em um lugar mais frio porque isso sinaliza para seu corpo que é hora de dormir. Seu corpo precisa perder um pouco de calor quando você vai para a cama para conservar energia e manter sua temperatura durante a noite. Um ar mais fresco também ajuda você a dormir a noite toda sem acordar e acelera o metabolismo.
Às vezes, a gente vê estrelas quando levanta rápido demais por causa de uma queda brusca na pressão sanguínea. Essa queda bagunça o cérebro por um instante. Isso pode causar estrelas, luzes piscando, feixes de luz ou anéis coloridos. É possível também ver isso após esfregar os olhos ou espirrar.